Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá a todos vocês, sejam muitos bem-vindos, o plural completo aqui, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Ano novo, vida nova, temporada nova, estamos na 6ª temporada do DevSecOps Podcast. É uma honra estar aqui com vocês. Vai ser uma temporada diferente, uma temporada onde a gente vai tentar produzir ainda mais episódios e mais conteúdos, ainda que de uma maneira solo, como hoje, por exemplo, que estou sozinho aqui, sem o Marco, sem o Benhur, sem convidados, porque, foda-se, o que importa é compartilhar o conteúdo com vocês da melhor forma possível, e ao invés de deixá-los esperando, ansiosos aí por episódios e conteúdos, e aflitos por tanta informação. Então, pessoal, episódio de hoje, a gente vai falar sobre Security Champion, né? Como montar um programa de Security Champion, o que é o Security Champion, enfim. Mas eu vou falar isso de uma perspectiva mais pessoal, né? Eu estou implementando um projeto de Security Champion global na empresa que eu trabalho hoje, e é essa experiência que eu queria compartilhar com vocês no episódio de hoje. Episódio de hoje que é oferecido, né? Tem um oferecimento aí de Checkmarx e Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, no YouTube e também no devsecopspodcast.com.br. Se você está buscando soluções de AppSec, a Digital Oak tem um portfólio completo para você. E a Gold Security, que é especializada em Application Security. Quer desenvolver software seguro? Fale com a Gold Security. Não se esqueça de falar com esses caras, que são os melhores do Brasil, quiçá do mundo, com relação a Application Security. Pessoal, eu tô até meio foda pra falar aqui, porque esse fim de semana foi feriado aqui na Polônia, e eu fui fazer snowboarding, né, um esporte que eu gosto bastante. Fui fazer snowboarding e rebentei minha costela, né, não quebrou porque eu tô respirando, eu acho, mas enfim, tá bem dolorido. Pra quem sofreu lesão na costela sabe que dói bastante. Qualquer movimento que você faz, você mexe no cabelo, dói a costela, né, então, apesar de estar falando com bastante energia, ai, tá doendo. Ai, tá doendo. Bom, pessoal, vamos lá. Security Champion. Aliás, antes de falar do episódio de hoje, lembrar que tanto o Marcos quanto o Benhur e enfim, convidados e tal, estão por aí, né, vão estar gravando aqui com a gente os próximos episódios, mas eu não queria esperar para começar o DevSecOps Podcast antes da nossa agenda, enfim, aquela coisa toda é sempre muito complicado, então resolvi falar assim, seguinte, vamos gravar, vamos produzir conteúdo, o que importa é o pessoal tá sempre atualizado e sempre antenado aí nas últimas de Application Security, DevSecOps e etc. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu trabalho numa empresa agora que chama StoneX, né, empresa financeira, na verdade não é um banco, né, é uma empresa de serviços financeiros, fazem trading, enfim, entre outras centenas e milhares aí de coisas, tá? E a StoneX é uma empresa global, uma empresa americana, mas uma empresa global, e aqui na Polônia eu fui contratado e tal, agora em novembro de 2024, para fazer várias coisas de Application Security, mas a principal delas, eu diria, é estruturar um programa de Security Champion global, né, como transformar desenvolvedores, tech leads, etc., em Security Champions, pessoas que irão auxiliar o time de segurança, assim como os próprios times de desenvolvimento, a implementar as features de segurança ou as boas práticas de segurança, os processos de segurança que a empresa necessita, tá? Então, para fazer esse programa, a gente tem, primeiro, né, eu comecei ainda, né, como eu te falei, comecei em novembro agora, então, né, estou estruturando algumas coisas, estou conhecendo as pessoas e tal, então ainda está numa fase bem inicial, mas eu tenho já um plano na minha cabeça, e eu queria compartilhar esse plano com vocês. Obviamente, depois eu vou gravar mais episódios falando disso, né, se deu certo, não deu certo, o que aconteceu, o que não aconteceu, tá? Mas vamos lá, eu queria falar do plano, né, que plano é esse, como é que eu estou fazendo isso. Primeira coisa, o programa de Security Champion, ele tem como objetivo formar pessoas da empresa, né, que já trabalham na empresa, pessoas essas normalmente do time de desenvolvimento, né, dos times de desenvolvimento, que irão fazer essa ponte, essa conexão aí com o time de segurança. Então, por exemplo, imagina que a empresa fala assim, olha, eu quero fazer scan do meu código, né, eu quero fazer scan do meu código, testar minhas aplicações, quero fazer modelagem de ameaça, quero fazer tudo isso, tá. Mas o time não tá fazendo. Né? E o time de AppSec normalmente é um time pequeno. Aqui nós somos em 4 pessoas, 5 pessoas no global, né? Para uma empresa que tem mais de 1.000 desenvolvedores. Então é impossível, né, conversar com todo mundo, ou fazer todo mundo conversar, enfim, não tem como, né? Então o programa de Security Champion ele vai fazer o quê? Ele vai formar os desenvolvedores
Não todos, obviamente. Por exemplo, a ideia é que tenha um Security Champion por time, dois por time. Normalmente um Tech Lead, normalmente um desenvolvedor mais sênior e tal, que vai aprender os domínios de segurança, não CyberSec de uma maneira geral, mas aprender sobre Application Security. E esse cara vai então estar à frente, vamos dizer assim, vai estar responsável, vai estar liderando as iniciativas de AppSec. Então precisa implementar lá o scan na esteira, precisa lá fazer, trocar ideia com, fazer modelagem de ameaça e revisar com o time de segurança. Então esse é o cara que vai fazer a frente, não precisa ser todos os desenvolvedores, um cara que vai tomar essa frente, tomar essa responsabilidade. Então ele acaba sendo esse Security Champion, né? E então um dos objetivos do programa de Security Champion é formar pessoas, né? A gente tem que treinar, dar o conhecimento, as ferramentas necessárias para que essas pessoas se tornem de fato Security Champions, né? Para que elas de fato possam exercer a sua função, exercer o que é esperado delas. Então eu não posso pegar hoje simplesmente um Dev Senior, um Tech Lead e falar, olha, agora você é responsável por modelagem de ameaça, todos os testes de segurança, revisão de requisitos de segurança, validar relatório de pentest, etc, etc. Não posso fazer isso. É porque esse cara pode não ter esse conhecimento. Se ele já tem o conhecimento, legal, facilita. Mas é importantíssimo que a gente forme primeiro as pessoas. Então, eu diria que um dos pilares desse programa que a gente está fazendo aqui é formar as pessoas. Então, tem uma estrutura de treinamento. Como é que a gente faz isso, né? Uma estrutura de treinamento bem como é que eu posso dizer? Bem encaminhada, né? A gente tem uma solução que a gente adquiriu agora para treinar todos os desenvolvedores, assim como o próprio Security Champion, com relação a desenvolvimento seguro, boas práticas, aquela coisa toda que você já conhece. Inclusive a Checkmarks, que é parceira aqui do DevSecOps Podcast, tem uma solução para isso, que é o Code Bashing. No caso da empresa que a gente trabalha, que é a empresa que eu trabalho, né, a gente acabou adquirindo uma outra solução, por que não Code Bashing? Porque não sou eu que tomo a decisão, né? Mas acabou adquirindo uma solução muito boa, que é o Secure Flag, né? Uma solução muito bacana também, que eu gosto, inclusive gosto particularmente. Mas enfim, não tô aqui para discutir a solução, tô para falar do plano para vocês. Então, adquirimos essa plataforma, haverão alguns outros treinamentos que nós mesmos do time de AppSec vamos fazer com o time on-demand, online, aquela coisa toda. Parte do programa de formação é criar meetups locais. Então, meu time de Londres, o time da Índia, o time aqui da Polônia, o time dos Estados Unidos, o time do Brasil, enfim. Criar meetups locais na empresa, onde a gente vai começar a falar sobre segurança, AppSec, desenvolvimento seguro, meetups mais técnicos, meetups menos técnicos, para tratar o assunto, né, e começar a espalhar a palavra, né, com relação a esse tema. Então, esse primeiro pilar, ele é muito fundamental, ele é essencial. Por quê? Porque ele vai, de certo modo, ditar o sucesso ou o insucesso do programa. Porque para você ter um Security Champion bem bom, você precisa estar formado, ele precisa saber o que ele tem que fazer, como fazer, né? Então, esse pilar de formação, ele é essencial, tá? Então, falei algumas coisas aqui, né? Plataforma de treinamento, treinamentos online, meetups, eventos, CTF, Capture the Flag, enfim, coisas que a gente vai fazer aí, hackathons, né? Coisas que a gente tem ideias de fazer globais, né, nos escritórios e tal. Obviamente, não é eu que vou viajar para o mundo inteiro fazendo isso dentro da empresa, não. Mas cada AppSec, a gente tem um AppSec por região, vamos chamar assim. Então a ideia é que esse cara meio que faça isso, tá? Pode ser que não seja assim, enfim, mas essa pelo menos é a ideia, tá? Então, essa estrutura de formação, além da plataforma de treinamento, aquela coisa toda. Ainda, como parte dessa estrutura de formação, mas tocando um segundo pilar, né? O segundo pilar aqui é reconhecimento. Eu vou chamar de reconhecimento, mas entenda como reconhecimento, benefícios, enfim, né? O que o Security Champion ganha? Né? Porque ele já é um desenvolvedor, ele já é um tech lead, ele já é um sênior, enfim. Você fala pro cara, olha, agora você tem mais trabalho para fazer, mas você vai continuar ganhando a mesma coisa, você vai ser cobrado por mais, etc, etc. Então não vai funcionar muito bem. Então, um segundo pilar é esse que a gente chama de recognizing, né, o reconhecimento. Ou seja, o indivíduo que é um Security Champion, além de ter uma nova formação, além de fazer o que ele já faz e aí adquirir agora novas responsabilidades, o que ele tem, né, em troca? O job description dele vai mudar oficialmente no RH, então ele vai ter, né, ele é um Security Champion, legal, então ele tem responsabilidades a mais. Responsabilidades essas que podem ou não, aí depende da estratégia da empresa, né? Podem ou não estar atrelada a bônus, né? Estar atrelada a coisas do tipo. A salário não, ele pode ter um salário a mais ou a menos. Menos não, né? Mas ele pode ter um salário maior, pode ter uma coisa assim, mas bônus, essas coisas aí depende de performance, avaliação, aquela coisa toda. Mas a gente quer colocar isso, né? Aqui a ideia é que a gente faça isso. Por quê? Porque eu quero que o meu Security Champion, ele queira ser Security Champion. Não que ele seja forçado a ser um Security Champion. Então ele, é um cara que vai ter uma formação, ele vai ganhar um curso, vai ganhar coisas mais, ali ele vai ter reconhecimento. Que reconhecimento é esse? Olha, perante a empresa, esse é um cara que tem esse skill de fazer
essa ponte, essa ligação com o time de segurança. Ele que é responsável por implementar na sua equipe, ou no seu produto, ou na sua squad, enfim, as boas práticas de desenvolvimento seguro. Então esse cara ele tem já um reconhecimento como papel de responsabilidade. Ainda isso, né, ainda assim, como indivíduo, ele tem talvez um salário maior, talvez um bônus atrelado à performance, aquela coisa toda. Além, obviamente, que aí volta para a parte de formação, certificações. Então a empresa quer investir em certificação pro cara, né, pagar certificações normalmente são caras, então pagar a certificação pro cara, para eles, né, que acaba linkando com o primeiro pilar de informação. Então a certificação que ele para carreira, né? Ele pode usar em outra empresa, etc, etc. Parte do reconhecimento que tem um pouco ali também da formação é pagar para o cara em eventos, né? Eventos de cibersegurança, onde ele possa aprender, ver o mercado, aquela coisa toda. Então, é um investimento que acaba sendo um reconhecimento, né? / recompensa, conectado aí junto com a parte de formação desse indivíduo, né? Então, 2 pilares ali que eu diria que são fundamentais. Pilares, né? Então, eles são fundamentais para que esse programa dê certo. Então, é a formação dessa pessoa. A gente vai investir na formação desse cara, investir de fato para que esse cara se forme. Não é falar, ó, faz um curso aqui de OWASP Top 10 agora você é o Security Champion. Não. É ensinar pro cara o que é SAST, o que é DAST, como é que os testes que a gente faz aqui na empresa, o que é modelagem de ameaça, como é que a gente faz a gestão de vulnerabilidades, como é que corrige o código assim, como é que corrige o código assado, etc, etc. Então de fato mesmo, dar um treinamento, quase que esse cara vai virar um AppSec. Ele não vai ser um AppSec porque ele não é do time de segurança. Mas é a mesma formação que eu diria que o time de AppSec tem, esse cara tem que ter, né, o Security Champion. E esse segundo pilar do reconhecimento, ou seja, ele tem um salário melhor, um bônus, né, enfim, incentivos ali para certificação, estudos, etc, etc, etc. Esses que eu falei, os que a gente está tentando fazer aqui, mas você fica aí à vontade para você imaginar o que você poderia implementar nesse segundo pilar, tá? Um terceiro pilar, que pilar não deixa de ser crítico e fundamental, né? Mas esse eu diria que ele tem um peso a mais. O terceiro pilar é o apoio executivo, né? E por que isso é tão importante? Porque se eu quero fazer isso como desenvolvimento, como iniciativa do time de desenvolvimento, do time de segurança, isso tem um peso. Quando eu quero fazer isso partindo de uma demanda do CISO da empresa, do CTO da empresa, com apoio do CEO, etc., isso tem um peso, né, bem maior, né? Então é uma demanda direta do nosso CISO, né? O meu cargo, eu não respondo direto para o CISO, eu tenho um head de cybersecurity e depois o CISO acima de mim, né? Mas é uma demanda do CISO, ele quis implementar dessa forma, com o suporte de outros executivos. Então isso é um peso muito grande, porque eu vou ter um suporte como é que a gente fala, do alta liderança, né? Então quando um manager for falar assim, eu não quero um security champion no meu time, não quero, tem que fazer, né? Política da empresa, agora a gente vai implementar, todo mundo vai ter que fazer, né? Então você pode não ter uma pessoa agora, vamos preparar, vai contratar e tal, mas enfim, essa é a ideia. Dentro desse pilar, eu diria, dentro desse pilar do apoio executivo, tem várias coisas, que a gente fala de RH, fala de várias coisas, mas um deles a gente quer fazer isso sem contratar ninguém. Com o time que a gente tem já, com mais de 1.000 desenvolvedores, vamos fazer uma conta besta aqui, né? Pegar esses 1.000 desenvolvedores. Vou até pegar a calculadora porque eu sou um bosta em matemática. Por isso que eu fui fazer coisa que o computador faz pra mim. Ó. Se eu dividir esses 1.000 times, 1.000 desenvolvedores por 100 times, eu tenho 10 pessoas em cada time. É isso? 1.000 desenvolvedores dividido por 100 times, 10 pessoas em cada time. Então, se eu tiver 100 times, 10 pessoas em cada time, eu preciso formar 100 pessoas. Né? Do 1.000 desenvolvedores, eu tenho 100 times. Eu imagino que um por time seja o meu Security Champion. Nossa, que conta complicada, né? Agora que eu vi que é 1.000, 1.100, porra, vacilei, galera, desculpa aí. Enfim, foda-se. Então, se eu tenho 1.000 pessoas, né, dividir por 100 times, eu tenho 10 pessoas por time, então em 100 times eu preciso de uma pessoa que seja o Security Champion. Ou seja, eu preciso treinar, formar, etc., 100 pessoas, tá? Obviamente é uma conta bem básica, né, justamente para poder ficar fácil aqui, mas eu tenho 1 milhão de times, pô, então você vai ter que treinar 1 milhão de pessoas, eu tenho 2 times, eu tenho que treinar 2 pessoas, ou na verdade eu só tenho 2 times, 500 desenvolvedores de um lado, 500 desenvolvedores do outro, 500 cuida de código novo, 500 cuida de legado, pô, legal, você não vai ter 2 Security Champion, né, você precisa entender o que tem dentro desses 500 de um lado, desses 500 do outro, como é que eles são subdivididos, o que eles tomam conta, etc. Pode ser que faça sentido você dividir ou quebrar os seus Security Champions por produto, por squad, por time, sei lá, né? Então vai depender um pouco da sua estrutura. No nosso caso aqui, cada time tem um produto, tem um projeto, tem uma API, tem alguma coisa da empresa que eles tomam conta. Então faz mais sentido nessa forma aqui pra gente. Então cada time, fazendo uma conta de novo besta aqui, 100 pessoas, tenho 100 times, eu vou ter 100 pessoas que eu preciso formar, beleza? E
essas 100 pessoas, né, colocando nesse pilar ainda ali que eu coloquei, né, da auto-executiva, vai ter os gerentes dessas pessoas, os gerentes desses times estão alinhados. Então eles sabem que precisa indicar alguém, ou ver alguém no time que já tem potencial, que já tem interesse de repente, para poder sustentar tudo isso. Então esses eu diria que são os 3 pilares, né, formação desses caras, o benefício, o reconhecimento desses caras e apoio executivo. 3 pilares que a gente tem aqui que eu acho fundamental. Dentro desses pilares dá para discutir várias coisas, mas um item que eu queria tocar aqui agora é a questão do recrutamento. Como é que eu seleciono os meus Security Champions? Quem vai ser o meu Security Champion? Segurança, tecnologia, DevSecOps. Então dentro desses pilares, né, eu vou pegar aqui o apoio executivo, vai. Lá dentro eu tenho uma etapa que eu chamo de recrutamento, né? Como é que eu vou recrutar Security Champions, né? Tem várias formas de fazer isso, gente. Como eu pensei aqui, como é um programa global, eu vou ter no caso aqui a gente usa o SharePoint, então eu vou ter uma internet, um portal interno, uma página interna simples explicando o que é o programa de Security Champion, etc, 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 com links, recursos, etc, etc. Mas vai ter um linkzinho lá, registre-se, né? Eu quero ser um Security Champion, cadastre-se, enfim, coisas do tipo. E é um formulário simples do Office aqui, a gente usa o Microsoft aqui, né? É um formulário simples aqui do Office, do Google, enfim, o que você quiser aí, que o cara preenche lá, eu sou fulano de tal, meu cargo é esse, meu time é esse, meu gerente é esse, eu tô alocado nesse escritório, tal. Eu já tenho esse conhecimento, umas perguntas lá, você já conhece de AppSec, você sabe o que é SAST, DAST, você sabe o que é modelagem de ameaça, umas perguntas assim, para avaliar um pouco ali, fazer meio que um assessment inicial do cara, e ele se registra, ele se candidata. É um candidatar-se, na verdade, para bater um papo comigo, bater um papo com o time de AppSec e falar, legal, você é do time tal, você é o Security Champion do time tal, agora vamos começar a fazer o projeto de onboarding, que eu já vou falar já. Outra forma dessa candidatura, né, ou dessa recrutamento é, esse mesmo formulário, ele tem a opção lá, estou registrando, eu sou um Security Champion, ou eu sou um gerente, eu conheço alguém que é um Security Champion. Tem alguém no meu time, alguém que eu posso indicar, etc, etc. Então ele vai apontar, eu sou o Castro, mas eu conheço aqui o Zezinho do meu time, ele é um cara bom, então quero recomendar ele, né? E aí depois, né, um processo interno meu aqui é de entrar em contato com essas pessoas, e introduzi-los ao programa e fazer o processo de onboarding, né? E aí sim começa o programa a rodar. O que seria esse processo de onboarding? É pegar esse cara pela mão e falar assim, ó. DevSecOps. Falar DevSecOps agora é a sua vida, né? Mas o programa de onboarding, gente, é literalmente assim, ó. Pegar esse cara pela mão e falar, ó, amiguinho, vem cá. Essa aqui é a stack de AppSec que a gente tem. A gente usa aqui a ferramenta X para escanear o código, a ferramenta Y para escanear a aplicação com Dast, a ferramenta blá 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 para jogar as vulnerabilidades, né? Integra assim, integra assado. Como é que a gente funciona? Com base no que a gente funciona, o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar, né, no nível de maturidade. Onde estamos hoje? O teu time está onde? Né? Então mostrar o panorama, né, geral para esse cara. Quais são os objetivos, o que a gente quer atingir, etc, etc. E aí, fazer um onboarding. Primeira parte do onboarding, fazer o treinamento fundamental com esse cara. Então a gente chama de treinamento básico. É fazer, nivelar, cara, OSP Top 10, SAST Dash, né? Você vai definir aí pra você o que é básico. Pra gente aqui, a gente definiu X coisas, tá? Treinamento básico. Fez um onboarding, treinamento básico, você já está apto a, né, o dia a dia trabalhar. Então a gente vai explicar processo para esse cara, quais são os processos de AppSec, o que o time de segurança espera, quais são as políticas, por que tem que ser assim, por que tem que ser assado, né? Auditoria e tal, enfim. Panorama geral para esse cara. Rodando o programa. Rodando o programa quer dizer, esse cara agora ele vai começar a implementar o que é esperado de AppSec na squad dele, no time dele. Não vai olhar para a empresa como um todo, apenas no time dele. Nós, o time de AppSec, é que estamos olhando o todo, mas esse cara, o Security Champion, ele vai olhar para a empresa dele, né? Para a empresa dele não, desculpa, para o time dele, para o produto dele, para a squad dele. Ao longo desse programa, ele tem também o treinamento avançado. Então tem um pack de treinamento avançado. O que é avançado? Gente, vai depender também, né? Pode ser que para você, Threat Model seja avançado, e para mim seja básico, né? Enfim. Então ele tem um pacote de treinamento avançado, onde ele vai também fazer treinamento contínuo. Tem treinamento contínuo, na verdade. Esse básico, ele meio que passa por ele, beleza, tá nivelado, mas ele tem o avançado. O avançado é treinamento contínuo, tá? Tem uns tópicos lá meio que selecionados, mas tem coisas que vão se atualizando, etc, etc. Então entra nesse treinamento avançado, que é um treinamento contínuo, tá? Além, óbvio, de métricas, né? Tudo isso está acontecendo, eu preciso tirar métricas desse cara. Eu espero que seja implementado esses 5 pontos. Quantos esse cara já implementou no período de tempo X? Opa, ele implementou 3, legal, então ele está X%. Então, com base nessas métricas, a gente vai também fazer o que a gente chama de... Como é que eu posso chamar isso, na verdade?
Aqui a gente chama de faixas, né? Faixa preta, faixa branca, faixa azul, faixa marrom, né? Então, se esse cara implementou tudo que é esperado, legal, ele tá na faixa X. Se ele agora acabou o treinamento avançado, né? Tá esperando updates, ele tá na faixa preta, né? Puta, as aplicações do time dele, tá tudo escaneado, não tem vulnerabilidade, poxa, ele é o faixa Jedi, né? Sei lá. Então a gente tá criando meio que esse... Eu não vou chamar de gamification, né? Mas eu vou chamar de levels, né? Ou de sei lá, faixas mesmo, literalmente, né? Qual a faixa que aquele Security Champion tá? Porque para ele ser um Security Champion, né, faixa preta, ele tem que ter implementado tudo que é esperado de segurança, ter todo o treinamento feito, etc, etc. Pra ele ser um faixa branca, ele já fez o treinamento básico. Pra ele ser um faixa verde, ele já fez o treinamento básico, as aplicações dele já estão sendo escaneadas, mas ele ainda tem vulnerabilidade alta, por exemplo, para corrigir. Né? Ele, que eu digo, ele como o líder daquele time, né? Obviamente, a gente tá falando das vulnerabilidades daquele time como um todo. Então tem uma série de coisinhas, de detalhezinhos no programa que vão tornando ele um pouco mais complexo, né? Então essa própria parte do onboarding, né? Ó, treinei o cara no nível básico, introduzi ele ao programa, tá rodando. Né? E aí você tem o contínuo, né? Como é que eu monitoro isso, como é que eu tiro métricas desse cara, etc, etc. E aí, tem várias formas também, gente, de você metrificar isso, né? Eu até tinha uma cola aqui que eu joguei fora já, mas eu fiz um rascunho e depois troquei as informações. Mas métricas, né, as métricas não é só do que esse cara atingiu como indivíduo, né? Ele fez treinamento ou não fez treinamento? Quantos por cento do treinamento ele fez, quantos por cento ele não fez, né? Você tem isso, legal, na formação dele. Mas você vai ter métricas também da própria política de AppSec. Então, se a empresa falou assim, olha, toda aplicação, 100% tem que ter o código passando no SAST, integrado na pipeline automatizado. Legal, aí você vai lá ver, o cara tem 2 sistemas no time dele, e um dos sistemas tá bonitinho, o outro ainda não tá. O outro ainda não fez scan e tudo mais. Então, esse cara podia falar, ele tá 50% aderente, 50% não tá, né? Ele tem 2 projetos, um projeto tá bonitinho, tudo automatizado, fazendo scan, o outro não tá. Né? Com base nessa métrica, de todo mundo tem que fazer scan. Aí eu vou ter uma outra métrica lá, o time de Vulnerability Management falou que precisa ter 0 high e critical. E aí eu vi que esse cara tem uma high e critical. Opa, então ele não vai passar para a faixa seguinte, porque ele ainda não, uma das métricas dele não cumpriu, né? E, então assim, você tem várias amarrações que eu quero fazer, né, que eu estou tentando fazer, com o que é esperado do time de AppSec, né, o que é esperado do ponto de vista de AppSec, na verdade, com relação aos times, para esse indivíduo de fato. Então uma coisa é a formação dele, ele está engajado, ele está fazendo. Outra coisa é o que ele está entregando com relação aos times dele. Porque no fim das contas, a gente quer reduzir o risco das aplicações. Então não é só o cara treinar, fez treinamento, fez certificação e foi no evento, legal, você é um Security Champion. Não, você está aplicando as coisas necessárias que o time de AppSec ou que a área de AppSec espera. Opa, estou. Legal, então a gente mede isso de acordo com a nossa política, os nossos requisitos. Entende? Então essa metrificação, aí bônus, aquela coisa, você vê que vai tudo conectando, né? Tá muito atrelado a isso. Como é que você mede tudo isso, como é que você gerencia tudo isso? Dei alguns exemplos aqui de como que eu vou fazer isso, ou como que eu pretendo fazer isso, porque eu ainda tô na fase de planejamento, como eu falei pra vocês, tá? Que mais? Que mais que dá pra compartilhar com vocês? Segurança, tecnologia, DevSecOps. Uma das coisas que eu tô querendo fazer também com relação a esse programa de AppSec por exemplo, ajudar no recrutamento e tudo mais, colocar uns banners, meu flyer, né? Tipo flyer nos escritórios ao redor do mundo, escritórios da empresa. Né? Tipo, Security Champions, a missão é essa, uma arte legal. Clique aqui, ou entre no portal assim assado, fale com o seu gerente, sei lá. Para atrair pessoas, né? Para que as pessoas vejam sobre o programa, entendam o que está acontecendo, né? Tenham curiosidade. De repente o cara nem sabe o que está acontecendo, né? E ele já é um cara que gosta de segurança e tal. E falar desse tipo de coisa, né? Então, essa parte de banners, como eu falei, né? Os meetups e coisas do tipo, eu acho que ajudam bastante. Um outro item que está dentro dos 3 pilares lá que eu falei, mas eu diria que dentro do apoio executivo, talvez seja até um 4º pilar, né? Depende, é a questão da comunicação. Né? Comunicação, como assim, Cássio? Como é que as pessoas sabem o que é um Security Champion? Como é que as pessoas sabem que podem ser um Security Champion? Como é que as pessoas sabem qual é o papel do Security Champion? Né? Então, no job description, aquela coisa do teu papel, o que esse cara é esperado dele, o que ele tem que fazer. Mas a comunicação, eu falo, olha, eu tenho uma reunião mensal com todos os Security Champions, eu tenho reunião mensal com os Security Champions e os times de AppSec, eu tenho reunião bimensal, por exemplo, bimensal, né? Bimensal, bimestre, por causa da bimestre, né? Nossa, tô viajando nas palavras aqui. Eu tenho reuniões bimestrais, né, com os gerentes do Security Champions, ou só com o time de gerência, ou só com uma reunião de cada quarta, por exemplo, só com o time executivo, para falar como tá andando o programa. Aí eu levar métricas do programa para esses caras. Então, veja,
essa questão de comunicação ela é crítica, porque tem muita coisa envolvida. Mas a principal delas é como é que os Security Champions se comunicam com o time de segurança. Ou comigo, que eu faço o papel de AppSec Evangelist, né? Então, ou comigo diretamente, ou com os AppSec diretamente. Olha, eu tô com um problema aqui no TAST, no meu acesso não tá funcionando. Ele pode fazer comigo, ele pode abrir um ticket no Service Desk direto, ele pode falar com o time de AppSec direto, né? Coisas do tipo. Ou, olha, eu preciso de um treinamento de threat modeling, né? Eu não vi que não tem aqui ainda, tô precisando aplicar um negócio para o meu time X e não tem. Alguém poderia falar, você faz uma sessão on demand, grava a sessão, disponibiliza no portal. Mesmo portal, que é o SharePoint lá que eu comentei, onde o cara pode se registrar e tem informações sobre o programa, eu posso ter uma pasta de documentos onde eu vou colocar lá um monte de recursos para esses caras, né? Então, a comunicação, ela gira em torno disso. E-mails, eu poderia falar de newsletter, boletim, relatórios, por exemplo, né? Bimestral, semanal, mensal, enfim. Ou reuniões, né? Reuniões online, reuniões presenciais, depende de como fazer. Eu gosto de fazer online, porque como é global, né? Fica difícil fazer presencial. Mas reuniões online aí com uma cadência, né? Para que as pessoas possam se comunicar, trocar informações, etc, etc. Um canal no Teams, né? A gente usa o Teams aqui, então um canalzinho no Teams ali onde está todo o Security Champion, a gente pode trocar informações ali de uma forma mais ágil, de uma forma mais rápida. Então essa parte de comunicação também, ela acaba sendo um projeto dentro do projeto, né? Porque eu não quero flodar a galera com um monte de coisa, ao mesmo tempo é legal, né, ter essa comunicação com o pessoal, então tem que ter um certo balanço. Eu não gosto de grupo no WhatsApp, não sei o que, aí o cara fica com 500 grupos pra falar do mesmo assunto e poderia ser um só, tá ligado? Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão da comunicação também, tá? A comunicação por si só, como eu falei, né, eu coloquei ela dentro do pilar ali de suporte, né, do suporte executivo, mas ela podia ser um quarto pilar, né, facilmente ali, pra gente discutir esse tema também, beleza? Pessoal, o que eu queria falar aqui? Peraí, aqui. DevSecOps. DevSecOps. Preciso rodar minhas vinhetas aqui porque é assim que funciona. Gente, um programa de Security Champion, quando é que você precisa de um programa de Security Champion, né? A empresa hoje, ela entendeu a necessidade do porquê. Por que o time de AppSec, o CISO, você falou, cara, a gente precisa de um Security Champion. Por quê? Porque a gente tem ferramentas, Enterprise, DAST, SAST, scan de container, pentest, tem uma plataforma de treinamento, plataforma de modelagem de ameaça, tem tudo. Mas os times não estão fazendo. Tem, sei lá, 70% dos times que fazem, mais ou menos, 30% não faz nada com relação à segurança. E isso traz risco para a empresa, né? Então a empresa está falando assim, cara, a gente precisa estar mais aderente com essas práticas, a gente precisa ganhar escala nisso. O time de AppSec está bem estruturado, mas ele é pequeno e não vai dar vazão para tudo isso. A gente precisa que as pessoas comecem a ter mais consciência com o apoio executivo e da gestão para que isso torne-se realidade, para que a empresa tenha menor risco no seu desenvolvimento de software. Simples assim, né? Então surgiu essa necessidade. Aí o CISO falou, cara, vamos criar um programa de Security Champion, porque a gente forma as pessoas, tal. Então a gente precisa de alguém, no caso eu, que vai liderar esse programa global, que vai coordenar, fazer toda a questão de supervisão desse programa, né, estruturar, enfim, botar para rodar, coletar a métrica, treinar a galera, enfim. Né? Então, essa visão do CISO de, cara, precisamos fazer dessa forma, surgiu justamente pela necessidade da empresa de falar assim, cara, precisamos reduzir o nosso risco. Como é que a gente faz isso numa grande escala? Forma todos os desenvolvedores, contrata um monte de gente de segurança, compra ferramenta. Qual é a saída? Né? Eu cheguei aqui na empresa e a gente tem um time de segurança muito bem estruturado, um time de AppSec muito bem estruturado, apesar de ser pequeno, soluções Enterprise rodando, mas os times por si só não estão fazendo. Então precisa fazer aquela liga, né? Alguém que converse a linguagem do dev, que converse a linguagem de AppSec e que vá fazer tudo isso, não tudo isso funcionar, porque já está funcionando, mas fazer tudo isso ter sinergia. Chegar pro time do Dev X e falar, cara, você é o security desse time aqui agora, é isso que é esperado de você, tá aqui sua formação, você tem o meu apoio e o meu suporte, vamos fazer funcionar. Percebe? Então, às vezes, é um empurrão, às vezes é um empurrãozinho ali, né? E esse empurrãozinho pode ser um cara, eu fazendo global, que você não vai ganhar escala, ou pode ser uma pessoa dentro de cada time. Né? A gente fez um exemplo aqui, 1000 desenvolvedores divididos em 100 times, 10 pessoas por time, 100 pessoas, 100 Security Champions. Então, em vez de ter um Cássio ou 100 Cássios dentro da empresa, que seria maravilhoso ter 100 Cássios, né? Essa é a ideia. Né? Então, multiplicar o conhecimento de AppSec dentro do time que a gente já tem, né? Talvez não um nível de conhecimento absurdo de AppSec, mas um nível a que vai fazer esse cara reduzir os riscos da empresa. Né? Desenvolvimento seguro,
aquela coisa toda, gestão de vulnerabilidades, enfim, todo o processo que a gente já conhece. Não todo, né? Depende da sua empresa também. Aqui a gente tem, né, de ponta a ponta, desde cloud, modelagem de ameaça, teste de código, pen teste, aquela coisa toda. Então, tem-se essa iniciativa, né? Surgiu essa necessidade, entendeu-se que era esse o caminho, né? Por isso que estou aqui, por isso que estou montando esse programa. Então, meia hora já de episódio, eu não quero deixar um episódio longo, monótono, porque fica chato, mas tem um plano, vai muito mais, esse plano tem muito mais coisas detalhadas, enfim, tem uma série de coisinhas que não estão aqui. Por exemplo, o papel do Security Champion, tem lá a descrição do papel, o que é esperado dele, o treinamento, como é que é composto o treinamento dele. Então tem lá o programa de treinamento desse cara, né? A faixa preta é isso, a faixa branca é isso, a faixa azul é isso, então tem tudo isso bem estruturadinho. Acho que nem cabe no episódio, vai ficar um negócio bem chato assim, de detalhar essas coisas, mas só pra vocês entenderem, né? Eu quero passar a mensagem de, olha, como que eu monto o programa de Security Champion, tá? Quais são, né, o caminho, quais são as alternativas, quais são as opções que eu tenho, tá? Um outro detalhe importante que não tem na empresa ainda, eu tô tentando, pelo que eu já vi, e vai ser trabalhoso, é um ASPM. Por quê? O ASPM ele vai me ajudar com métricas centralizadas, além de orquestrar todas as soluções de AppSec que a gente tem, que hoje elas são individuais. Então o cara precisa configurar o SAT, precisa configurar o DASH, precisa configurar o container scam, precisa configurar o X, o Y e tal. Se eu tenho tudo isso num lugar só, facilita a nossa vida, porque agora eu preciso tirar métricas. Pô, legal, eu vou lá num lugar só, tem as métricas todas num lugar só, né? Não preciso ir em 100 lugares diferentes. Então isso facilita muito, automatiza o processo, ganha uma escala muito grande. Então, um ASPM, e eu já venho falando isso aqui no podcast há tempos já, ele tem se tornado algo aí fundamental, essencial, indispensável, né, na saúde de um time de AppSec. Funciona sem? Funciona. Dá pra fazer? Dá. Né? Mas é muito mais trabalhoso. Aquela história, a gente já sempre tentando otimizar, reduzir custo, aquela coisa toda. Então um ASPM, ele tende a nos dar esse turbo, né? Esse turbo, eu diria, para fazer esse tipo de coisa, tá? Então fica aí mais uma pincelada de ASPM para vocês, beleza? Pessoal, era isso o episódio de hoje. 32 minutos, mais um pouquinho aqui, para nossa estreia da 6ª temporada do DevSecOps Podcast. 6 anos já fazendo essa caceta. É difícil, dá trabalho, mas eu tenho orgulho desse projeto aqui, não quero abandonar, não vou abandonar, ainda que eu grave sozinho, ainda que eu grave com os convidados, com os colegas, ainda que eu grave em inglês, porque lembra que eu falei, vai ter mais episódios em inglês, né, no último AppSecCast que eu comentei lá no meu canal. Então fiquem atentos aí, tá? Mas o DevSecOps Podcast pode ter essa viravolta aí, né? Pode não, né? Vai ter essa viravolta aí de mais episódios em inglês. Então fiquem preparadíssimos, beleza? Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre esse programa de Security Champion. Eu não sei se eu esqueci nada, se eu esqueci vai ter num outro episódio com certeza. De qualquer forma, eu queria lembrar a vocês também que é importante o Security Champion ele ter uma certa liberdade. Que liberdade é essa? Ele é Security Champion 100% do tempo? Ele é Security Champion 20% do tempo dele? Né? Enfim, é legal isso estar bem claro. Por quê? Porque a partir do momento que o cara se torna Security Champion, ele pode pensar assim, opa, então isso aqui agora é meu novo cargo. Eu deixo de ser arquiteto, eu deixo de ser desenvolvedor, eu deixo de ser tech lead. E não é isso. Pelo contrário. Ele passa a acumular uma responsabilidade a mais. Então isso tem que estar muito bem estruturado. Por quê? Porque o papel do Security Champion não pode sobrescrever o cargo principal daquela pessoa. Então eu sou desenvolvedor sênior, então eu vou parar de codar para fazer só o papel de Security Champion? Não, eu vou continuar codando, vou continuar fazendo minhas demandas, né? Mas atrelado a isso e junto com isso, as minhas questões de Security Champion. Por isso que o salário, essas coisas não podem ser baseadas no Security Champion. Um bônus, um extra, coisas a mais, sim. Mas você não entregou o Security Champion, então sua performance caiu, você vai ser mandado embora. Não. Performance de 100% dele tem que ser medida com base no cargo normal dele, né? Esse extra, literalmente, tem que ser considerado como extra. Putz, cara, você é um Security Champion, mas você não fez nada de Security Champion esse ano. Então o seu bônus, o seu extra pode ser afetado. O seu salário, aquela coisa toda, a sua performance, se você é medido para entregar como desenvolvedor, isso não deveria mudar ou afetar, de certo modo, tá? Porque a pessoa, como eu falei, ela tem que ter liberdade pra falar, cara, beleza, eu tenho tempo pra ser Security Champion e esse mês eu consegui fazer muita coisa, mês que vem eu não consegui fazer muito. Né? Então ele tem que ter essa liberdade de navegar, de fazer as coisas tranquilo, de fazer as coisas com calma, tá? Então fica aí essa pincelada também. E vale lembrar ainda que o meu papel como AppSec Evangelist,
o evangelista de AppSec é formar o Security Champion, ajudar o Security Champion, mas ainda o time de AppSec. Então, se o Security Champion fala, cara, a gente tá tendo muita dificuldade de integrar as pipelines aqui com a ferramenta X que vocês usam aí de SAST. Por quê? Porque ela não tem tal configuração, porque ela tá dando muito bug, porque não sei o quê. Falou, cara, então é meu papel chegar com o time de AppSec e falar, gente, vamos reconsiderar a solução aí, vamos falar com o fabricante, vamos melhorar os bugs, sei lá. Né, olhar também, e aí eu que faço essa ponte, né, olhar pro time de AppSec também e falar, cara, a gente vai melhorar aqui, a gente vai melhorar assado. O Security Champion vai ter a vida muito mais fácil o cara apertar um botão e instalar em todas as IDEs. Ao invés de ter que fazer o download de cada máquina, por exemplo, para instalar um plugin, entende? Então, olhar o programa como um todo e ajudar o Security Champion, a vida dele ser mais fácil, assim como a própria vida do time de AppSec, é meu papel. Né? Então, fazer essa ponte, conectar com o time de AppSec, levar para cima, né, autogestão, executivo, CISO e tudo mais. Cara, a gente tá errando aqui, a gente tá errando ali, a gente tá acertando aqui, a gente tá acertando assim. Né? Então, tem um pouco desse suporte pro Security Champion também. Né? Não adianta falar, ó, tá aqui o programa, você se vira aí, fez a formação, beijo, tchau. Não faz sentido. Né? Então tem que ter essa linha, rede de apoio, enfim, né, pro próprio Security Champion, assim como para os desenvolvedores, assim como para o time de AppSec também. Tá? Até para levar, né, olha, o time de desenvolvimento está tendo muita dificuldade com o threat modeling, time de AppSec. O time de AppSec está esperando que tenha uma modelagem de ameaça perfeita, um diagrama perfeito, mas cara, não dá, os sistemas dos caras são assim, muito complexos, muito legado. Então vamos mudar a estratégia? Vamos, ao invés de fazer um diagrama genérico para aplicação como um todo, vamos fazer só do componente que o cara está mexendo? E aí, conforme o tempo for passando, a gente vai tendo aqui, daqui a pouco a gente tem uma aplicação como um todo, né? Então, levar essa demanda, né, para trás também, para dentro de casa, né, para o time de AppSec, do que a gente tem que melhorar, evoluir, né, enfim, faz sentido também, né? Então é legal ter talvez não essa figura, né, mas do Security Champion, né, o Champion dos Champions, né? Mas você ter, sim, né, um líder, alguém que olha para isso como um todo, para esse programa como um todo, né? E não vai ser o CISO, né? Porque acaba entrando em coisas operacionais e tal. O cara é executivo, ele vai fazer outras coisas. Né? Pode ser um head, pode ser um manager de segurança, enfim. Então isso vai ficar a critério também de cada empresa aí. No nosso caso aqui tem um head de CyberSec e eu respondo direto para ele. Eu estou dentro do time de AppSec fazendo esse trabalho aqui hoje, beleza? Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Sejam muito bem-vindos à 6ª temporada do DevSecOps Podcast. Lembrando que temos o apoio da Checkmarx, Nova 8, Gold Security e Digital Walk. Não se esqueça dos nossos parceiros. E tem parceiro novo chegando aí, inclusive. Em breve, novidades. Acho que é isso. Nos vemos no próximo episódio. Eu sou o Cássio Pereira e esse foi o DevSecOps Podcast, episódio 1 da 6ª temporada. Valeu! Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.